Os vizinhos do presidente. Cá estamos na Rádio Freguesia de Belém com um programa que se chama Os Vizinhos do Presidente. Hoje o meu convidado chama-se Manuel Coutinho, é psicólogo clínico e da saúde, penso que estou a dizer certo, não é? Muito bem. E é meu amigo há muitos anos, Manuel Coutinho, ainda bem por ter vindo a este programa. E vamos falar sobre coisas que têm a ver com a sua especialidade. Se eu disser alguma asneira, vai-me com certeza corrigir. Eu vou dizer que é secretário-geral do IAC, é assim que se diz? Muito bem. Muito bem. E coordenador do SOS Criança. Certo. Também está certo. Também. Bom, são duas coisas com um peso muito grande, principalmente porque o IAC está a desenvolver projetos desde 1983, creio eu, de grande responsabilidade. E o SOS Criança tem uma responsabilidade acrescida, que é dar voz e atenção a quem normalmente está isolado em casa e com problemas. E a começar por isto, nós estamos numa época muito difícil, que é a época da pandemia. Provavelmente todos os problemas ligados à criança pioraram. É assim? É verdade, a situação da criança não melhorou muito durante a pandemia. Mas antes de entrarmos no tema da nossa entrevista, eu queria dar os parabéns à Rádio Freguesia de Belém pela iniciativa. E queria dar um abraço especial ao meu amigo Alexandre Honrado, com quem privo há muitos anos, porque é uma pessoa multifacetada e que tem trabalhado também em prol da criança. Se o Instituto de Apoio à Criança hoje existe, com 38 anos, é porque na sua origem, para além de, como sabemos, a doutora Manuela Ienes e o doutor João dos Santos terem desenvolvido, foi porque existiram pessoas como o Alexandre Honrado, que desde a primeira vez deu a mão ao Instituto da Criança. E isto é muito importante, a iniciativa das pessoas. Recordo que ali no ano 2000 fez com o IAC o programa Crianças SOS, que passou numa televisão, foi extremamente importante. Uma série de 26 episódios. Isto é uma troca de galhardetes. Eu estou a ficar um bocadinho envergonhado, Manuel Coutinho, porque a entrevista de repente começa a ser o Alexandre Honrado e não é isso que nós queremos. Mas é importante porque na pessoa do Alexandre Honrado, que eu hoje tenho aqui na rádio à minha frente, a conduzir esta entrevista, este Alexandre Honrado representa muitas outras pessoas que também se associam a causas. E eu, alguns anos depois, volto a encontrá-lo na Rádio Freguesia de Belém, mais uma vez associado a uma causa. Voltemos um bocadinho à questão da pandemia. É verdade que a pandemia trouxe muitos problemas, principalmente porque existe o confinamento. As pessoas têm muitas dificuldades em viver em confinamento, mas umas têm mais dificuldades do que outras. Porquê? Porque umas têm na família pessoas com problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, outros têm casas mais pequenas, outras são agregados familiares muito numerosos, outros têm muitas dificuldades no dia-a-dia para conseguir vencer. Se há famílias de classes sociais mais elevadas, em que as pessoas têm casas grandes, em que tudo flui de uma forma mais ou menos tranquila e pacífica, outros não, porque vivem num amontoado. E há também a questão da doença psiquiátrica, que está muitas vezes presente, e da toxicodependência e do alcoolismo. E Mas, Dr. Manuel Coutinho, podemos dizer que há sempre uma tensão. Há sempre uma tensão familiar. Exatamente. É um bom termo para explicar isso. Para além das coisas que são extremadas, obviamente, não é? Estamos a falar de toxicodependências, outras coisas. Mas há sempre uma tensão familiar. É assim, a pessoa dentro da casca, quando vai para dentro da caverna, quando tem que levar com a família 24 horas, como é o caso da pandemia, torna essas tensões muito mais agudas. Muitíssimo mais agudas. Portanto, as tensões começam a ficar extremadas. E aqui, como dizia há bocado e bem, o Instituto de Apoio à Criança, através, por exemplo, de um telefone que é o SOS Criança, que aumentou o seu horário até às 21 horas, começou a responder a estas crianças, começou a responder a estas questões. E encontramos muitas situações de tensão, como dizia bem, mas também de maus tratos, também de violência e também de situações de abuso sexual, que nós temos que prevenir. O abuso sexual é dramático e acontece dentro das próprias famílias. É uma situação muito intrafamiliar e nós devemos ajudar estas crianças e estes jovens a ultrapassar estes problemas. E o SOS falo anonimamente. Qualquer pessoa pode ligar para o 116 111, apresentar a situação e vai ver que está a contribuir para um bem maior.
E o bem maior é a criança. Vamos repetir, 116 111, qualquer telefone serve. Qualquer telefone serve. Telemóvel, um telefone qualquer público, telefone serve. Agora não há cabinas, não é? Aquelas acabaram. Do que é que falamos quando falamos de família e do que é que falamos quando falamos de criança com problemas na família? Às vezes essa criança está na rua. Eu sei que uma das vossas ações foi tirar algumas crianças da rua e já tiraram muitas, não é? E agora no confinamento se calhar não andam tanto na rua, andam em sítios que não sabemos onde se escondem. A família, teoricamente, é um espaço emocional em que as pessoas se relacionam umas com as outras e que cuidam umas das outras. Mas é verdade que se, por um lado, encontramos crianças fechadas em casa, também é verdade que encontramos crianças fechadas na rua. Ou seja, são aquelas crianças que não podem entrar em casa. São aquelas crianças que as famílias as negligenciou. E essas crianças vagueiam por aí. Essas crianças dedicam-se muitas vezes a pequenos furtos, dedicam-se a comportamentos delinquentes e são, como eu digo muitas vezes, parecem elas filhas de um Deus menor. Mas não pode haver crianças filhas de um Deus menor. E é por aí que o Instituto de Apoio à Criança desenvolveu logo em 1989 o projeto de Crianças de Rua para recuperar as crianças que dormiam nas grelhas do metropolitano. Recordo de uma criança que uma vez estava deitada e lhe perguntaram, numa grelha do metropolitano, e lhe perguntaram: como é que tu consegues dormir aqui nesta grelha tapada com jornais? E ela disse: eu só consigo dormir porque imagino que o meu pai vem ter comigo, faz festinhas, me conta uma história bonita, até eu conseguir adormecer. Esta criança adormecia com o pai imaginário a cuidar dela. Quantas crianças não há assim? Deixe-me dizer que, curiosamente, no dia em que estamos a fazer esta entrevista, estamos a evocar, não sei quem, pelo menos eu ouvi isso na rádio, o Dia Internacional do Beijo. Quantos beijos faltam a essas crianças? Faltam muitos beijos. E há muitos adultos que cresceram sem beijos. Sem beijos no sentido do afeto. O afeto é talvez a melhor, passo o termo, a melhor arma terapêutica. Isto é um beijo metafórico, claro, quando sem dúvida, estava na pergunta. O abraço, uma arma terapêutica fantástica, para podermos aconchegar alguém, chegar ao pé de um filho, dar-lhe um abraço, dizer-lhe: eu gosto de ti, tu és importante para mim, tu fazes-me falta, tu és bonito. Se cada pai e cada mãe achar o seu filho o mais bonito, Alexandre honrado. Acredito que não há crianças feias. E isso é que eu acho que é importante nós fazermos. É olharmos para as pessoas que estão ao pé de nós, também para os que estão mais longe, e vermos o que é que nós podemos fazer por eles. Não, Coutinho, eu não conheço crianças feias, posso dizer. Eu também não. Não conheço nenhuma. Eu posso dizer é que há um alfabetismo emocional que tem crescido. As pessoas estão-se a alfabetizar emocionalmente, pelo menos em algumas áreas, e nas áreas institucionais também. Qual é o papel da Câmara Municipal, por exemplo, ou das juntas de freguesia nesse apoio à criança? A Câmara Municipal de Lisboa, neste momento, tem ajudado muito o Instituto da Criança. Mas já ajudou quando nos cedeu uma sede na ajuda no tempo do engenheiro Abcacis. Portanto, tem sido a ajuda é permanente. Ajudou-nos agora com a nova sede, ajudou a patrocinar um projeto, o Projeto Luz Verde, em que criámos o consultório social para dar respostas às questões sociais, às questões psicológicas e às questões jurídicas, para podermos fazer tudo graciosamente. Ajudou-nos também a montar a Escola Alfaiate. A Escola Alfaiate é uma escola muito engraçada. É a escola à medida de cada aluno. É talhada de acordo com as necessidades. Exatamente. Por isso é que se chama alfaiate? A ideia é um bocadinho essa. É a escola que não deixa ninguém para trás. É a escola que não trata de forma igual o que é diferente. A escola é o nosso elevador social. Mas temos que ter um elevador social de mobilidade ascendente. Nós temos que ajudar as crianças. Um sistema democrático e justo, as crianças não chegam à escola, infelizmente, todas da mesma maneira. Trazem todas muitas idiosincrasias, muitas especificidades. A escola tem que pôr a lupa em cima de cada criança, porque se as crianças são diferentes à entrada da escola, têm de ser todas iguais à saída da escola. E as escolas nem sempre fazem isso, porque as escolas nem sempre veem a criança com a lupa que devem ver, com a qualidade, com o investimento, porque os agregados familiares são diferentes, as oportunidades são diferentes, o modelo cultural é diferente
E nós, respeitando estas diferenças, temos que fazer com que a criança tenha as mesmas oportunidades. Porque a educação e o fazer com que nós saiamos de um determinado pântano é muito importante. E nós sabemos que a pobreza, o círculo da pobreza é muito difícil. Sabemos que as crianças, filhas de famílias pobres, têm muita dificuldade a sair da pobreza onde nasceram. É muito mais difícil. E cabe a cada um de nós ser o incentivador da mobilidade social. E aqui, a Escola Alfaiate, a escola da equidade, não é a escola da igualdade. Obviamente. É a escola da equidade. É dar oportunidades a quem as tem, para que no final tenhamos todos um patamar de desenvolvimento, de educação e de sabedoria que nos permita autonomização, que nos permita ser autónomos, que nos permita fazer a caminhada da vida da melhor forma possível. E assim acabamos com a pobreza e assim acabamos com a exclusão social. E a Câmara Municipal de Lisboa, ao ajudar-nos, contribuiu para a justiça social. E a questão da justiça social é muito importante. É quando o Estado regula, quando o Estado dá oportunidades à balança para equilibrar, para que todos possamos ser cidadãos de pleno direito, para que os direitos fundamentais de cada criança, de cada família e de cada um de nós, os direitos fundamentais sejam assegurados, porque deles depende a dignidade humana. É que já se nasce desigual, portanto. Na minha opinião, as condições à partida são muito desiguais. É verdade, é verdade. Vamos ver noutro plano. No sentido filosófico, nós andamos todos à procura de um sentido da vida, não é? Mas no sentido prático, é o sentido de viver que nos preocupa, que devemos ter como prioridade. É isso ou não? O sentido da vida é muito importante e, como sabem... Se calhar neste confinamento as pessoas vão mergulharem nesse lado também que tinham perdido. Agora, o sentido da vida, o que é que eu estou aqui a fazer? Porque estou preso em quatro paredes. Mas o sentido do viver, do próprio viver, ganha uma dimensão agora como nunca ganhou. Teve que ganhar, porque nós tomamos o pulsar da sociedade. Nós começámos a conhecer melhor, a conhecer-nos melhor e a termos tempo mais uns para os outros. Embora estamos mais isolados, mas preocupamos-nos mais, nós vemos mais. Eu sei que a sociedade nunca mais vai ser igual ao que era, mas eu acredito num mundo melhor. Eu acredito que este período tenha que servir de reflexão para nós termos preocupações com a natureza, com o nosso semelhante, com os cuidados, com os outros. Eu acho que só podemos evoluir e caminhar no sentido de um mundo melhor. As dúvidas existenciais de que o Alexandre Honrado fala, as dúvidas em relação à vida, estão hoje muito presentes. Há quem não as saiba agarrar e há quem fique com a ideação suicida, por exemplo, e há quem fique depressivo com estas situações, e há quem pense, o que é que eu ando cá a fazer? Qual é o sentido da vida? Estas reflexões filosóficas acompanham o ser humano desde sempre e eu acredito que vão continuar a acompanhar. Mas é bom que o ser humano reflita. É isso que nos distingue do macaco. Por isso, ainda bem que nós podemos refletir. E se nós refletirmos, certamente vamos encontrar alternativas para vencer aquilo que temos de vencer. Mas as crianças, que é o tema que hoje nos traz aqui, são a prioridade das prioridades. Nós temos de as ajudarem a ser adultos saudáveis, porque as crianças não são o futuro, as crianças são o presente. Esta ideia... Quando muito será o nosso futuro, porque nós somos, quando formos velhinhos, estamos à espera que eles ganhem a vida para nos pagar as reformas. E isso é um egoísmo muito grande. Que se calhar é uma perspectiva também que devia ser posta em cima da mesa. Falou numa palavrinha que pode interessar-lhe a si e a nós todos, que é a palavra saúde, já que é psicólogo clínico e da saúde, se não estou enganado. A saúde é um bem-estar biológico, psíquico, social, é uma coisa muito completa e complexa. Verdade. E isto não é só assim tão simples como isso. Quer dizer, quando nós falamos destes problemas das crianças, é porque elas estão doentes socialmente, às vezes biologicamente e psiquicamente? A saúde é o completo bem-estar biopsicossociocultural. Que eu disse por outras palavras. E não, sim. E não só a ausência de doença. É isso mesmo que está a dizer, e não só a ausência de doença. E quando falta... Eu falei do conceito um pouco para dizer que quando falta uma parte a este conceito, já não temos saúde. Por isso é que nós temos de fazer aqui um equilíbrio entre o biológico,
o psicológico, o social e também o cultural. Estas valências todas são muito importantes equilibrarem. E é este trabalho de mestria que tem de ser feito para quê? Para que a saúde consiga vingar e não a doença. Portanto, é um equilíbrio muito, muito instável e muito difícil. Deve ser mesmo muito difícil ser saudável, eu acredito. Mas também acredito que é nesse sentido que nós temos de ir. E estas coisas da saúde, de todas estas duas dimensões, passam pela prevenção. Nós temos que prevenir. Nós temos que chegar antes que a situação que vai danificar um destes fatores da saúde aconteça. E é assim que nós crescemos em qualidade. Por isso, o Instituto de Apoio à Criança trabalha de uma forma transversal todos os direitos da criança. O direito à saúde, o direito à educação, o direito aos tempos livres. Porque nós sabemos que uma criança que não brinca não está saudável. É um sinal. Nós vemos, a criança não brinca, algo está ali a acontecer, está infeliz. Isso é um grande indicador até para as famílias. Se a criança se retira, se a criança está num cantinho, se fecha no quarto, se está cabisbaixo, se está casmurro, se começa a ficar infeliz, sem nenhum sinal exterior que o justifique, é porque há problema. Exatamente. E aí é que dar 2 vezes, 3 vezes, 30 vezes atenção, que não era a atenção normal, que em princípio seria uma criança feliz ou uma criança participativa. Eu recordo que estou na Rádio Freguesia de Belém, com os Vizinhos do Presidente, que é um programa semanal de entrevistas. Eu sou o Alexandre Honrado e hoje o meu convidado até tem nome de uma grande personagem de Almeida Garrett, é Manuel Coutinho, é uma personagem que quem estuda na escola, o Frei Luís de Sousa já ouviu falar, mas não é o mesmo, é mesmo alguém que tem responsabilidades pelo IAC, o Instituto de Apoio à Criança, e pelo SOS Criança, que a mim me chama a atenção noutro aspecto, que é este. O direito à palavra ou à proteção é o que está presente no SOS Criança, por exemplo. E o direito à palavra e à proteção são duas coisas fundamentais em questão de direito. Direito cotidiano, direito do dia-a-dia, mas direito também na legislação. Direito à palavra, direito à proteção. Falo-me destas duas coisas na sua ação. Como eu aprecio perguntas inteligentes. É exatamente isso. O SOS Criança é um serviço que dá o direito à palavra. Dá o direito que a criança seja ouvida na primeira pessoa e não é ouvida por interposta pessoa. E é esta a grande vantagem, é que uma criança de sua casa ou de onde estiver liga para o SOS Criança, envia um e-mail através do WhatsApp e fala dela própria. A criança tem o direito a ser ouvida. Os adultos sabem muito que as crianças têm o direito de ser ouvidas até em tribunal, pelo juiz, pelo Ministério Público. As crianças devem ser ouvidas. Mas não façam batota com as crianças. Não ouçam as crianças só porque a legislação diz que a criança tem o direito de ser ouvida. Respeitem ao menos aquilo que a criança diz quando diz e quando transmite a sua dor. É porque nós muitas vezes ouvimos, ou parece que acontece, a criança vai ser ouvida. Mas depois é ouvida e aquilo que ela disse não é valorizado. E nós temos de valorizar. Eu nem queria entrar no campo da justiça, porque nos últimos dias, Manuel Coutinho, a justiça tem estado na primeira linha e na grelha. Tem estado a ser assada dos dois lados ou frita e observada por todos nós. Mas queria pensar que muitas vezes a criança, perante casos concretos da justiça, é a moeda de troca, é a moeda de chantagem. É alguém que, por exemplo, num divórcio, ficas tu com ela ou ficou com ela, mas tem outra intenção. Isto não é a própria criança que está em causa. Era nesse sentido que eu estava a falar até muito da justiça. É porque os pais e as mães, que até se costuma dizer que Deus inventou os pais quando viu que não podia estar em todo lado. Os pais e as mães, delegou essa competência. É mais os avós, se calhar. Também os avós. Mas as crianças são muitas vezes apanhadas no meio de situações de conflito brutais, que um pai e uma mãe, que certamente fizeram aquele filho com muito carinho e com muito amor, e que desejaram tudo do melhor para o filho, são os mesmos que entram numa forma de litigância tão grande que os prejudicam gravemente. E são também esses pais que dizem amar os filhos que não os ouvem. Não é só os tribunais. São esses pais que não ouvem. Que não têm tempo para ouvir. Não querem ver. A criança precisa deles, que geraram. Não é por isso. É que estão tão empenhados
na sua guerra com o seu ex-cônjuge, estão tão interessados em arranjar munições que tudo serve. E as crianças ficam ensanduichadas entre duas pessoas de quem gostam muito, mas que, por vezes, as colocam numa posição tão frágil, numa posição tão difícil, porque eles estão em litígio. E é por isso que eu digo, nem os pais, muitas vezes, ouvem os filhos. E são estes filhos que, muitas vezes, ligam 1, 2, 3, 20, 40 vezes para o SOS Criança, para falar com um psicólogo da equipa, para conversarem com eles. E muitas vezes nem esses pais sabem. Se esses pais soubessem os maus tratos emocionais que causam aos filhos e a fatura que essas crianças vão pagar ao longo do seu desenvolvimento, que em vez de ser harmonioso, é um desenvolvimento muito marcado por dor e por sofrimento, se calhar esses pais e essas mães pensavam 2, 3 e 4 vezes, porque amar um filho, acarinhar um filho, abraçar um filho é muito importante, mas respeitar o filho, respeitar a mãe do filho, respeitar o pai do filho, para o filho é igualmente muito importante. Haja coragem de dizer isto aos pais, haja coragem de dizer isto às mães. Por ser bom pai ou ser boa mãe é saber ouvir o filho e respeitá-lo. E os filhos ouvem-se com o coração. Os filhos auscultam-se. Muita gente estará a ouvir isto quando estiver no ar e vai dizer, pois, vocês são muito bem intencionados, são queridos, são afetivos, vão para caminhos assim mais doces da interpretação das coisas. E as coisas às vezes são muito, muito, muito piores do que essa afetividade que as pessoas que não estão a sofrer o mesmo vão falando e dizendo à margem de tudo o que está a passar. De qualquer das formas, vale a pena falarmos e insistirmos nesta tecla. E a curiosidade, penso eu, que já me esclareceu, mas queria que fosse mais bem esclarecida. Quem é que me atende se eu for criança e estiver a ligar para o SOS Criança? É um técnico de quê? De psicologia, de saúde? Ou é uma pessoa só bem intencionada, como nós os dois estamos aqui neste discurso bem intencionado, a dizer vamos defender as crianças, depois saímos e somos dois adultos entre tantos outros? O Instituto de Apoio à Criança, que existe, como disse bem, desde 1983, e o SOS Criança, que existe desde 89, tem aqui uma grande vantagem, é que nós passamos da facilidade da palavra à dificuldade da ação. Nós não somos o Instituto de Apoio à Criança, os seus projetos não são teóricos e práticos. E no dia-a-dia trabalhamos. Ao SOS já chegaram mais de 150 mil apelos. Ou seja, se virmos isto, se calhar compararmos isto com estádios de futebol, são quase 3 estádios de futebol cheios de crianças que o SOS Criança ajudou. Portanto, é muito trabalho. E quem ouve, quem apoia, são essencialmente psicólogos clínicos e da saúde que trabalham a ouvir a criança, a orientar a criança, a dar-lhe apoio psicológico presencial, se assim necessário, gratuito. Há também equipas de educadores, de assistentes sociais e de juristas. Portanto, mas na primeira linha, ao telefone, estão essencialmente técnicos muito batidos e muito especializados em ouvir as crianças. E este é o trabalho que nós queremos continuar a fazer. Porque às vezes as pessoas podem pensar que é um serviço de sumenos, mas não. É um serviço que presta um serviço público. É uma equipa forte, como agora se diz em português, uma task force. Uma equipa forte, aquela que vocês têm. E quais são as vossas fraquezas? Isto é, o que é que falta para que se faça um trabalho mais contínuo, mais forte, mais realizável? O que nos cria muitas dificuldades é o facto de muitas pessoas saberem de situações de crianças que têm os direitos denegridos, que não são devidamente cuidadas, e as pessoas, sabendo disso, guardam esse silêncio. É porque não temos o direito de denunciar, temos o dever de denunciar, é isso? Exatamente. E as pessoas guardam em silêncio. E depois, quando a situação se descobre, quando é notícia, aí aparecem essas pessoas todas a dizer: mas eu já sabia, eu já calculava que isto ia acabar assim, mas não fez nada. E essas pessoas, certamente, se tiverem consciência, serão julgadas no tribunal da sua consciência. Essas pessoas não ficarão bem com a sua consciência. Agora, nós queremos é prevenir. Nós não existimos para trabalhar só com crianças com problemas.
Nós existimos para evitar que as crianças tenham problemas. Nós somos um serviço de prevenção, de informação, de orientação, de apoio e encaminhamento. Queremos chegar antes que a situação de risco aconteça ou a situação de perigo. É para isso que o SOS Criança existe, é para isto que o Instituto de Apoio à Criança existe. Não é só para trabalhar com crianças maltratadas, nem em risco, nem negligenciadas, nem em pobreza. É para evitar que estas situações aconteçam. Mas nós não podemos, como disse bem, estar em todo o lado. Nós precisamos que as pessoas nos comuniquem as situações, nos informem, para que nós, de uma forma articulada, porque o Instituto da Criança não existe sozinho. Existe porque tem um excelente trabalho de parceria com outras organizações da sociedade civil e do terceiro setor e com o Estado. Há aqui uma parceria que é ganhadora. E todos somos importantes nesta parceria. E como é que a criança obtém o vosso número, o vosso contacto? Ele está nas juntas de freguesia, está nas escolas, está onde para que as crianças saibam como recorrer? Está nos sites, nós fazemos distribuição. Pois, mas uma criança não vai ao site assim facilmente. Claro. Depende da criança e da idade da criança. É assim, tens problemas, liga para aqui. Como é que a criança obtém esse número? Como é que ela consegue ter essa informação? Nós, pronto, como eu dizia, estava nos sites, nós distribuímos também panfletos nas escolas, vamos às escolas, fazemos formação nas escolas, divulgamos o mais possível através também das redes sociais, dos órgãos de comunicação social, seja na rádio, seja nos jornais, seja nas televisões. Temos feito alguns spots ao longo do tempo a divulgar o serviço. Chegamos muitas vezes também em painéis, até nas estações dos autocarros, nos barcos. Vamos divulgando o serviço, mas é verdade, acho que é importante chegarmos cada vez mais longe. E aqui eu acho que também a Rádio Freguesia de Belém, que hoje, através, por exemplo, deste programa, divulgar o 116 111. É um serviço fundamental, um serviço de prevenção que funciona de segunda à sexta-feira, das 9 às 21 horas. Nós, quando percebemos que a crise do confinamento ia aparecer, alargámos o horário para as 21 horas e o telefone não para de tocar, o WhatsApp não para de receber apelos, através também dos e-mails, e estamos aqui para servir e não estamos para nos servir. Queremos estar próximo das crianças e cada vez mais próximo. Eu faço-lhe a sugestão de arranjar embaixadores, de colocar pessoas. As pessoas que vão fazer a propaganda dos livros das editoras às escolas levam também um papelzinho do IAC ou o telefone do SOS Criança, ou as pessoas que vão, como eu, por exemplo, que escrevo livro para crianças, vou às escolas e posso entregar um papelzinho do IAC ou do SOS Criança. Por aí, arranjem embaixadores, cada vez mais embaixadores. 2 perguntas para finalizarmos, o tempo corre muito depressa. Uma, o que é que fizeram durante este ano? 2 minutos mais ou menos que temos. O que é que fizeram durante este ano da pandemia? E o que é que têm previsto fazer agora? Porque parece que vamos desconfinar um bocadinho progressivamente. Nós temos, o Instituto de Apoio à Criança tem trabalhado bastante em defesa dos direitos da criança. Neste último ano, nós fechados, mas o Instituto não parou, pelo contrário, até avançámos e começámos a ter mais trabalho junto daquelas franjas da população que estavam com maior vulnerabilidade. Nós chegámos-nos à frente em muitas situações. E neste ano da pandemia foi o ano que, apadrinhados também pela Câmara Municipal de Lisboa, abrimos o consultório social, onde estamos a dar resposta a uma centena de situações. Portanto, já... Não funciona só em Lisboa, espero. Funcionou o SOS Criança é um serviço de âmbito nacional. De âmbito nacional. O consultório social que eu estou a falar é de âmbito municipal, de Lisboa. Porque foi a Lisboa que se preocupou com esta situação e é para darmos resposta às situações existentes na cidade de Lisboa. Outras câmaras, certamente, irão associar-se à nossa causa para, localmente, também podermos vir a dinamizar outros consultórios sociais. Mas, embora a questão da pandemia e do confinamento possa estar a acabar, eu admito que a questão da pobreza possa estar a aumentar. Porque a pobreza está associada ao desemprego. A pobreza está associada ao emprego precário. E neste momento nós sabemos que há muito emprego precário, nós sabemos que há muito desemprego, nós sabemos que há muitas dificuldades a nível social. E aqui temos que perceber que algo
vai piorar. E o que vai piorar é sempre a situação da criança, porque as crianças são sempre as mais vulneráveis, as crianças são sempre aquelas que precisam de uma maior ajuda. E aqui temos que estar atentos e temos que olear ainda mais a máquina para poder chegar mais rápido junto de quem precisa. 30 segundos para acabarmos isto. O Manuel Coutinho esteve aqui comigo à conversa sobre o IAC e sobre o SOS Criança, na Rádio Freguesia de Belém, num programa chamado Os Vizinhos do Presidente. E uma frase síntese para dizer às pessoas: ajudem este projeto, façam connosco qualquer coisa. Uma frase síntese. Digam-me qualquer coisa que seja tão forte. Liguem para nós e digam como é que eu posso ajudar. Façam uma coisa, um apelo às pessoas. A ajuda de todos e de cada um é essencial para o bem-estar da criança. Se puder, colabore com o Instituto de Apoio à Criança, dê um donativo, dê uma mão, dê um braço, ajude-nos a podermos ajudar as crianças. Podemos viver sozinhos, mas vivemos mal quando estamos sozinhos. É por isso que alguém faz projetos comunitários, como nós aqui na Rádio Freguesia de Belém. Grato pela sua presença. Muito obrigado e até sempre. Os Vizinhos do Presidente.